Saudarizantes, aqui é a Ana Clara Ottoni, do Bicamodar, e hoje a gente está conversando com a doutora Marta Remy. E a gente vai falar um pouquinho sobre as experiências das mulheres e meninas ao ir ao ginecologista. Doutora Marta, quando que a mulher deve procurar o ginecologista? Aquela primeira consulta, quando deve ser? Habitualmente, as meninas deveriam fazer uma consulta quando elas começam a ter desenvolvimento de puberdade. Então, quando elas começam a ter aquele desenvolvimento de mama, começa aqueles sinais puberais, era importante que ela fosse consultar para a gente observar se está tudo bem, se está adequado para a idade. Então, é um momento dela conhecer o ginecologista e entender o que significa uma consulta. A consulta vai ser conversar sobre ela, saber como que foi o desenvolvimento dela, quando começaram a aparecer os sintomas, assim, de mama e tudo, e o exame, habitualmente, não é feito nada de colocação de espéculo, nada, porque são meninas que estão vindo pela primeira vez. Então, o que se faz? Vê a altura, vê o peso, vê o estágio de desenvolvimento dessas mamas, dos pelos, e vê externamente se existe alguma anormalidade no trato genital que a gente consegue enxergar. Por exemplo, um ímen que é imperfurado, que é fechado. Isso às vezes vai impedir a mulher de menstruar. E às vezes numa consulta você vê isso e vê isso externamente. Então é uma consulta mais de orientação, explicar para ela o que vem a seguir, o que é a menstruação, o que ela deve esperar, como que ela deve como se diz, controlar os seus ciclos. Então, é uma conversa de orientação, sabe? Para ela conhecer a pessoa com quem vai cuidar dela depois, ao longo dos anos. Então, seria isso em torno de 12 ou 13 anos, que é o período que começa o desenvolvimento, sabe? Vamos supor, não foi nesse período, digamos que ela não tenha ido por alguma razão qualquer. Aí, quando que ela poderia ir de novo? Quando ela começasse a menstruar. Então, ela começou a menstruar na faixa de 13 anos, ela vai. Quando é que ela deveria ir se ela não menstruar? Se ela chegou, por exemplo, com 13 anos, 14 anos, e ela percebeu, e a mãe percebeu, né, que geralmente é a mãe que vai perceber, que não teve desenvolvimento nenhum ainda. Então, a maioria das meninas já estão lá com mama desenvolvida, mas ela ainda não tem desenvolvimento. Então, esse é o momento dela ir para a gente ver se está tudo bem, se é só um atraso de puberdade ou se existe alguma coisa por trás. E, por outro lado, se ela está totalmente desenvolvida e ela chegou 15 anos, 16 anos, não conseguiu menstruar ainda, também é um motivo para ela ir, para ver se está tudo bem. Então, existem pontos na vida que ela consegue ir e vai saber se está tudo normal ou não. Uhum, perfeito. E aos 15, quando a senhora falou dos 15, 16 anos e ainda não menstruou, necessariamente isso indica algum tipo de preocupação enquanto à saúde daquela menina, aquela mulher? Ou pode acontecer realmente esse atraso nesse desenvolvimento? Então, veja, a menina que não menstrua até os 15 anos, por que ela deve consultar? Porque, numa grande parte delas, pode ser só o que a gente chama de atraso da menstruação. Então, está tudo normal com ela, a gente examina, às vezes pede um ultrassom pélvico para ver se ela tem útero, está tudo normal. Algumas, que são umas situações mais raras, pode acontecer da pessoa nasceu com alguma malformação e que impede ela de ter uma menstruação normal. Então, é nessa idade é que você vai fazer esse tipo de diagnóstico. Perfeito, perfeito. Agora, essa menina, vamos supor, de 12, 13 anos, vai Uhum. ao ginecologista pela primeira vez. O que que ela deve esperar daquela consulta? Eu sei que a senhora já contou um pouquinho, mas como que é Aham. assim, o protocolo? O que é uma a primeira visita padrão? Então, como é que é a primeira consulta ginecológica? Se ela está indo consultar sem queixa nenhuma, ela foi lá simplesmente assim, como a maioria vai. Minha mãe marcou para eu vir. É sempre assim. Então, o que a gente conversa com ela? A gente explica para ela assim: olha,
Você sabe o que que é uma consulta ginecológica? O que que o ginecologista avalia? Porque, às vezes, elas vieram do pediatra, e o pediatra vai até uma certa idade, daí depois dos 12, 13 anos, ele já não se sente tão confortável de fazer o exame. Então, o que que a gente explica? Olha, você vai consultar para a gente saber se você já está menstruando, se você não está menstruando ainda, se você está normal, se está tudo certinho, como é que está a sua altura, como é que está seu peso, como é que está o seu desenvolvimento. Então, é uma consulta só para a gente fazer uma avaliação geral. Não precisa fazer, às vezes, exame complementar nenhum, exame de sangue, essas coisas, não precisa, a não ser que a gente, no meio da consulta, encontre alguma coisa. E é uma consulta de conversa, para ela ver se ela gostou daquele médico, daquela médica que ela consultou, e se ela vai se sentir bem para voltar depois, quando ela estiver menstruada. Então, é uma consulta, assim, mais orientação e conversa do que propriamente necessidade de tantos exames, sabe? Uhum. Não, perfeito. E, por exemplo, vamos supor que nem todo ginecologista, eu falo por experiência própria, tem esse tipo de trato no sentido de, inclusive, convidar a menina para vir dentro, né, do consultório sozinha. E as meninas já como, né, às vezes o pai ou a mãe marcou a consulta, já vai morrendo de vergonha. Aham. Então, como que a própria equipe médica e né, a equipe do ginecologista pode auxiliar essa menina na hora de conduzir essa consulta de uma forma mais privada, sem a presença Então, dos pais. isso é uma coisa, assim, muito importante que assim, nesse caso, principalmente os pais deveriam saber, tá? E no Brasil, considera-se adolescente as pessoas de entre 12 e 18 anos, tá? Diferente do que se fala na Organização Mundial da Saúde, que considera adolescência a partir dos 10 anos, indo até os 19. Mas aqui no Brasil, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece, em termos legais, isso daqui. Aí, o que que rege a consulta de adolescente? Adolescente tem que ter respeitado a autonomia, quer dizer, uma menina não pode ser obrigada a fazer uma consulta contra a vontade dela, a menos que seja uma situação de emergência. Então, o que que seria o ideal? Que se conversasse com ela. Olha, o que que você acha de nós irmos um ginecologista para você conhecer? Então, isso já você estaria respeitando a autonomia dela. Segundo, todo adolescente tem direito à privacidade, ou seja, eles têm direito a ser atendidos num espaço privado, mesmo se um adolescente, por exemplo, for numa unidade de saúde ou um adolescente for sozinho consultar, ele tem que ser recebido, tem que ser conversado, tá? E dependendo do que você entende na consulta, se existe uma situação na consulta em que você não tem como manter o sigilo, porque o sigilo também é de direito. Então, o Código de Ética Médica, no artigo 74, ele é específico para menores de idade, para adolescentes, em que eles têm direito ao sigilo, desde que eles tenham capacidade de se resolver por meios próprios. Então, por exemplo, uma adolescente que fala, que sabe, que entende o que você está falando, ela não tem nenhum problema de saúde ou de cognição, ela entende o que você está falando, ela entende essa orientação, ela tem direito de ficar sozinha. E aí a gente conversa com ela e diz assim: olha, podemos chamar sua mãe ou, né, ou a pessoa que veio junto e explicar algumas coisas do exame ou explicar alguma coisa que eu vou pedir, mas ela tem direito de dizer assim: olha, isto eu não quero que comente. Entende? Então, se aquilo ali não está pondo em risco a vida dela, ela tem direito ao sigilo. Então, ela tem direito ao sigilo na consulta, ela tem direito ao sigilo na conduta, ela tem direito ao sigilo no exame. Então, existem algumas situações em que a gente vai precisar quebrar o sigilo. Mas, mesmo assim, quando o sigilo é quebrado, essa adolescente vai saber, em primeiro lugar,
Entende? Não é assim, ela consultar e ela sai da sala e eu vou lá e chamo alguém e falo: o que eu tenho que dizer para ela? Olha, isso que está acontecendo aqui, nós vamos precisar compartilhar isso com alguém. Quem você gostaria que eu conversasse? Por que a gente fala isso? Porque a gente está hoje, principalmente hoje, né, dia 18, que é o dia da prevenção e da campanha de abuso, a gente tem que saber se essas adolescentes não estão sofrendo algum abuso, e às vezes o único momento que ela tem é o momento da consulta com o ginecologista. Então, nessa hora, a gente tem que saber o que está acontecendo com ela e por que às vezes ela não quer compartilhar com os pais aquilo que ela contou para a gente. O que aconteceu? Então, às vezes, não aconteceu nada, é simplesmente, doutora, eu me sinto mal de falar isso, mas às vezes é uma coisa muito grave, que aí a gente vai ter que agir como médico, e se a gente não tiver esse momento da privacidade, essa situação vai passar despercebida, sabe? Então, as mães, às vezes, estranham um pouco quando a gente pergunta, mas o que a gente fala com o adolescente? Você faz questão que sua mãe esteja junto na sala? Ou ela pode aguardar e você entra, conversa com você e depois a gente chama? Muitas vezes elas conseguem isso, e às vezes não, por dificuldade dos pais. E é uma pena, porque às vezes os pais perdem a oportunidade de dar essa autonomia para ela consultar e depois a gente conversar. Sim. Então, isso é uma coisa muito importante. Sim, perfeito. E eu vou aqui confidenciar para a senhora o que aconteceu comigo, né, nessas experiências. A minha primeira Aham. visita, minha mãe marcou, foi junto comigo. A médica foi excelente, explicou tudo direitinho, o sistema reprodutivo. Mas na hora do exame visual, que ela, Aham. né, foi fazer lá o teste nas mamas, dos pelos e tal, Aham. ela simplesmente chamou minha mãe e falou assim: aqui, olha o ímen dela, tá ali, ó, tá vendo? Eu não sabia onde colocar a minha cara, porque assim, tudo bem que era minha mãe, e eu sou de uma cidade do interior, então para Aham. minha mãe ver o meu ímen era quase que um troféu do tipo, ela é virgem, sabe? E aquilo me Aham. deixou assim profundamente mexida. Eu fui para casa me sentindo muito estranha da minha mãe ter visto dentro ali de mim, sabe? É, e a gente está fazendo essa campanha, doutora, Uhum. ouvindo histórias de outras meninas. Então, antes de eu conversar com a senhora, eu Aham. já coletei várias histórias de meninas que tiveram experiências desagradáveis, porque nem sempre os médicos vão ter esse tipo de cuidado, de trato, Uhum. de atenção, de humanidade mesmo, né? Essa empatia com a menina. Muitas vezes porque as consultas são muito rápidas, né? Uhum. A gente chega ali, já vai, papum e tudo bem. Ou não tem realmente essa orientação. A minha segunda história, que eu vou compartilhar com a senhora, foi quando eu perdi a minha virgindade. A minha mãe não me deixou ir na médica da cidade, porque era a médica que todo mundo ia, e ela não Pois queria é. que ninguém soubesse que eu tinha perdido a minha virgindade aos 16 anos. Aham. Então, eu fui para a capital, fui para Belo Horizonte para fazer Aham. a consulta, só que tem um detalhe: quem foi comigo acompanhando foi a minha avó. E eu não poderia nunca entrar no consultório e falar Aham. sobre métodos preventivos ou nada assim com a minha avó ali. Aham. Então, eu tive que escrever num bilhetinho para a secretária e entreguei junto com o papel do convênio e falei: Aham. olha, por favor, fala que é política do escritório de vocês, eu preciso entrar Ai, sozinha aham. e tal. E essa secretária, obviamente, tipo, muito assim, da sororidade, do profissionalismo, me chamou e falou assim: não, olha, aqui é política e tal, explicou para minha Aham. avó ficou meio assim, mas tudo bem. E eu consegui fazer isso. Então, assim, como que a senhora percebe, até sendo membro da comissão, sendo a presidente da comissão, né, que trata desses assuntos com os próprios médicos, Aham. como que tem sido feita essa preparação com eles para evitar situações como as que eu tive e essas outras histórias que ainda a gente vai compartilhar lá no Bica Modara? Essa que você falou é muito comum, muito. E aí é uma coisa que o que a gente Qual precisa? delas? A sua, da primeira, assim, digamos, da sua privacidade ter sido invadida,
E o fato de você ter essa dificuldade, eu volta e meia recebia, às vezes, algum assim, telefone das pacientes, olha, eu estou indo acompanhada, e eu já sabia o que elas queriam dizer, sabe? Então, o que é importante? Por exemplo, quando você foi na consulta e que sua mãe estava junto, o que é que deveria, então, que teria sido, assim, digamos, o mais ideal? Era ter chegado para você e falado assim: "Ana, você gosta, ó, eu posso mostrar uma coisa aqui para sua mãe?". Porque às vezes ou então até mesmo no exame, você faz questão que a mãe fique dentro da sala, e aí dentro da sala ela conversaria e diria: "Olha, o que tem coisas que eu posso mostrar ou não mostrar". Então é uma coisa, porque mesmo, a virgindade é uma privacidade sua. A única coisa aqui, em termos de Brasil, é por causa da lei do estupro, que fala sobre menores de 14 anos. Que, então, menor de 14 anos, sexualmente ativa, é considerado estupro de vulnerável. Mesmo esta situação, nós, na comissão, inclusive a gente fez um artigo que saiu na Última Fêmina, junto com a Sociedade de Pediatria e junto com a Sociedade Brasileira de Ginecologia da Infância e Adolescência, da qual eu faço parte também, nós fizemos um alerta de esclarecimento sobre isso. E ali a gente orienta, porque a lei está no sentido de proteger um possível abuso, uma violência. Mas a gente sabe que no Brasil a atividade sexual começa cedo, por às vezes opção e por idades muito próximas. Então, esse documento que a gente fez foi um alerta para dizer assim, como que o médico deve agir nessa hora, qual é o discernimento que ele tem que ter. Então, isso é uma coisa que é importante, porque nós não podemos fazermos atestados de virgindade, ou dizer que é ou não é. O nosso papel é proteger a paciente e tentar ao máximo ver a situação. Identificar situações de violência, que aí você tem que fazer a notificação, mas ver situações também que a gente precisa orientar muito o casal. E essa outra situação que você falou da consulta é a mesma coisa. É importante que aí eu diria que mais do que orientar as adolescentes, é orientar os pais e as mães das adolescentes, que deixem elas entrarem sozinhas. Porque, entende? Eu vivencio muito isso às vezes. Mas ela não sabe falar. Não, ela sabe. Se eu tivermos dificuldade, a gente conversa. Então, Uhum. é importante esse momento de privacidade, isso é garantido para adolescente, mas nem sempre é respeitado. Sim, sim. E quando esse protocolo, essa consulta padrão, que é de orientação, não é Aham. respeitada também por parte, por exemplo, de um médico, a gente acho que nem pode chamar de profissional, que cometa algum tipo de abuso. O que a menina deve fazer? Quais são os canais que ela tem para pedir ajuda e para denunciar esse tipo de conduta, doutora? Assim, fica difícil, porque às vezes ela não tem respaldo, mas o local em que se faz alguma denúncia é pelo Conselho Regional de Medicina, é pelo CRM. Até voltando, você tinha me perguntado o que a gente tem feito, o que a sociedade tem feito. Todos os eventos que a gente faz, médicos, de ginecologia, nós sempre estamos colocando, um dos assuntos sempre é a consulta e aspectos éticos e legais do atendimento de adolescentes. E ali a gente fala, sabe, como se portar, como conversar com o adolescente, como abordar a parte de sexualidade, como abordar a parte de anticoncepção. Então, a gente está fazendo isso em todos os canais. Toda vez que tem um evento científico que entra mesas redondas ou conferências com a parte infanto-juvenil, sempre a consulta é colocada. Agora, recentemente, eu conversei com colegas de Brasília, duas oportunidades, falando sobre os aspectos éticos e legais, o que os adolescentes têm direito a consultar, que eles precisam ter esse momento da consulta. Então, eu acho que está havendo uma conscientização, sabe? Está passando
de um para outro. Isso está sendo muito falado. Isso é fundamental, e é exatamente isso que nós, do Bicamodal e do Girl Up, esperamos realmente que essa mobilização ela é conjunta, né? Dos Sim, pais, das adolescentes, obviamente, sabendo dos seus direitos, sabendo o que esperar desses protocolos, mas especialmente ter esse respaldo de alguém que é autoridade, que você está ali esperando que aquele aham. médico, aquele profissional, a médica tenha a capacidade de não só te avaliar, mas ao mesmo tempo de te deixar ali confortável, né, Sim, dentro daquela consulta. sim. Então, isso é que é importante, sabe? O médico, que a consulta de uma adolescente, ela não tem muita diferença de uma consulta de adulta, no sentido da história, dos antecedentes, aquelas coisas que a gente anota. Onde é que ela difere? É justamente nessa sensibilidade de perceber o que aquela adolescente está sentindo naquele momento, qual que é o medo dela, qual que é a vergonha que ela tem, se ela está indo lá obrigada na consulta, tentar deixá-la à vontade, sabe? Mostrar para ela assim, olha, você não queria vir, mas olha, vamos mostrar para você que até que vai valer a pena. Fazer com que ela saia com satisfação. E respeitar o sigilo dela, desde que esse sigilo não seja algo, sabe? Por exemplo, você descobriu uma doença grave que você precisa no tratamento, você está descobrindo que essa adolescente tem um problema psiquiátrico e que tem uma tendência suicida, tem tendência. Isso é diferente. Mas quando você está fazendo uma consulta de orientação, você tem que ter. E uma coisa que eu sempre converso com as adolescentes, eu sempre digo: olha, você tem direito ao sigilo, o que você falar para mim não vai ser divulgado. E olha, nós não estamos fazendo complô contra sua mãe, é um direito seu. Se eu perceber que aqui a gente precisa, tem coisas que eu não posso manter o sigilo, você vai ficar sabendo antes. Eu vou dizer para você, ó, nós vamos ter que contar e vamos contar juntas. Não vai ser, eu falei assim, nunca você se preocupe que eu vá pegar um telefone ou eu vá conversar com a sua mãe sem que você saiba previamente. Então, isso é uma coisa importante, porque senão quebra a confiança. Se ela não confiar em mim, ela não vai confiar em ninguém, porque ela vai Exato. dizer assim, todos os médicos são iguais. Então, então, ela É. vai ficar à mercê às vezes, daqui a pouco engravidar, sem ter tido uma orientação, de contrair uma infecção de transmissão sexual. Então, a gente precisa pensar nesse sentido. Sim. Essa informação é bem interessante, que a senhora falou, eu não posso te dar um atestado de virgindade, né, na questão do Sim, ímã. Foi uma das coisas que eu aprendi só depois, por exemplo, que há outras circunstâncias no qual o ímã pode ser rompido. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho disso, e também, uma outra história que a gente recebeu de uma menina que era virgem, uhum, só que já tinham namorados, então tinha uns amassos, uma coisa assim. E ela descobriu que estava com cândida. Então ela tinha muita coceira, muita dificuldade, muita assim, incômodo. aham, Não sabia como contar aquilo para a mãe. Quando ela foi ao ginecologista, a ginecologista acabou com ela falando que ela já tinha, tipo, insinuando que ela já tinha iniciado a vida sexual. Ela precisou ir a um outro ginecologista que ela marcou sozinha e aham, essa outra ginecologista tinha dado para ela um remédio que era muito caro, que ela ia ter que contar para a mãe dela, que tinha ido ao ginecologista, que ela não tinha dinheiro para comprar. aham, E ela foi a um outro ginecologista que trouxe a conversa completamente diferente. Descobriu que, na verdade, essa menina estava trabalhando com calça jeans apertada é, e estava não tendo a ventilação necessária, e por isso ela desenvolveu a cândida. Ela passou uma outra pomada que era muito mais acessível, acho que aham, ela falou que era R$ 20, ela comprou essa pomada, acabou com o problema dela. Então, aham, assim, essa falta de informação, eu percebo a menina que vai ao ginecologista pela primeira vez, se ela não tem esse tipo de cuidado da mãe ou do pai marcar a consulta, ela vai, às vezes ela marca escondido, porque quer começar uhum. a vida sexual, ou porque teve algum tipo de problema, Sim, e geralmente é para prevenção, né? É só para. Ah, eu preciso de um anticoncepcional. É, eu queria que a senhora comentasse um pouquinho ao redor dessas questões, dessa falta de informação, inclusive nessa fase bem inicial mesmo da vida sexual.
Então, você perguntou primeiro a parte do ímen. Veja, o ímen, ele tem aberturas, e ele tem aberturas diferentes. Então, ele pode ter uma abertura um pouco maior, pode ter uma abertura um pouco menor, ele pode ter divisões no meio dele. Então, uma dúvida que às vezes elas têm: eu acho que eu não posso usar absorvente interno porque eu vou perder a virgindade. E não, o absorvente interno ele passa no meio do ímen e não vai ter problema nenhum ali. Uma das coisas que é importante a consulta é justamente para a gente olhar isso, porque às vezes elas têm um ímã com algumas, como a gente chama, septos, que dividem ele, e que às vezes, se elas quiserem usar um absorvente interno, elas podem, daí, às vezes, sentir desconforto, ter dificuldade para colocar, ou ter dificuldade para tirar. Mas, por exemplo, tem meninas que nascem com malformações que não tem o ímen ali aparecendo. E isso não quer dizer que ela não seja virgem, porque a virgindade não é uma coisa anatômica, é uma coisa de comportamento. Então, o fato dela ter, ou então ela teve um problema e que numa cirurgia foi preciso fazer alguma incisão ali no ímen. Isso não tira o aspecto virgindade, porque ali é uma coisa anatômica. Então, ela pode, às vezes, romper esse ímen num trauma, um traumatismo. Às vezes a gente chama muito queda cavaleiro, que é quando cai com a perna aberta em cima de algum objeto pontiagudo ou acima de alguma... Isso aí faz um trauma local ali. E isso necessariamente não quer dizer que ela não seja virgem. Então, isso é um conceito que a gente precisa trabalhar muito, porque, às vezes, tem pacientes que vêm com malformações e que a gente precisa fazer a cirurgia via vaginal. E, às vezes, os pais não querem deixar, porque não querem que ela perca a virgindade. Então, isso é uma coisa muito importante, que até pode ser assunto sabe, de uma discussão, porque é muito importante esse mito que se tem. E aí, uma coisa que você me perguntou, de corrimento. Mesma coisa, na mulher existem corrimentos que são causados por infecção de transmissão sexual. Então, por exemplo, você identificar uma tricomoníase, você identificar um corrimento por clamídia ou um corrimento por gonorreia, isto você sabe que houve transmissão sexual. Agora, candidíase, vaginose bacteriana, que faz o corrimento, às vezes com mau odor, isso não tem a ver com vida sexual, isso não é transmissível, porque isso aí é desequilíbrio da própria flora da vagina. Se uma menina toma um antibiótico, ela pode alterar a flora da vagina e ter uma candidíase. Se ela tem a imunidade diminuída, ela pode. Se ela tem problemas alérgicos, e o fato, às vezes, de usar roupas muito quentes, muito justas, faz com que a temperatura na vagina altere. Então, isso não tem nada a ver. E isso é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro para ela. Olha, isso não é transmissível. Eu vou tratar só você. Então, isso é uma coisa assim, importante, porque, às vezes, elas acham que tudo é sexualmente transmissível. Cabe a gente fazer a avaliação. E mesmo assim, mesmo que você detecte uma situação de transmissão sexual, você tem que saber até que ponto ela compartilha isso com alguém. Se ela é uma menina menor de 14 anos, é outra história, que é uma coisa mais difícil dela vir sozinha, mas 14 em diante, ela tem direito ao sigilo, de você tratar, orientá-la, orientar o parceiro, sabe? Não expor desse jeito. E aí eu acho que tinha mais uma coisa que você tinha me perguntado. Sim, a gente falou do ímen, né, em quais Aham. circunstâncias ele pode ser rompido. Então, isso aí até eu aprendi, porque eu achava que você não deveria usar o absorvente interno se você é virgem por uma questão Não, de desconforto mesmo, não sei, eu pensava não, que elas aprendem super bem. Então, isso que é uma coisa importante, porque às vezes você mostra para elas a anatomia, mostra às vezes num modelinho, e muitas meninas, eu sempre falo assim, vocês têm que pensar que a menstruação não pode ser um fator de estresse para você. Tudo a gente contorna. Se você está menstruada e o seu problema é porque você está perdendo uma praia ou você está perdendo o seu esporte, vamos contornar.
Existem absorventes para isso, e você vai poder ter vida normal. Não precisa se preocupar com nada, porque menstruação é uma coisa boa. No sentido assim, quando a mulher menstrua, significa todo o meu eixo hormonal está funcionando. Então, eu Perfeito. disse assim, eu falei, o que tem de diferente, contorna-se. Você tem cólica, vamos usar um medicamento. O seu problema é só que você está perdendo o seu passeio, ou sua natação, ou está perdendo sua praia, vamos contornar. E depois, claro, se precisar, até com medicamentos. Mas eu falei assim, se você quer ter uma vida natural, a gente tem um monte de maneiras de manter isso. Eu falei É, assim, era exatamente essa a terceira pergunta, que era em relação ao anticoncepcional, porque a maioria das meninas, quando uhum, vão, né, se não vão escondido, vão porque vão começar a vida sexual e querem um anticoncepcional já imediato. E assim, aqui é até uma opinião que eu vou expressar para a senhora, mas aham, eu vejo muitas. No caso da minha irmã, por exemplo, isso aconteceu, o anticoncepcional ser sugerido para contornar a cólica, para contornar a acne, e uhum, até com uma situação um pouco de cosmético, quase, aham, no caso dela. E eu, como a senhora fez a pesquisa lá, viu que eu sou adepta da mandala lunar, eu faço um mapeamento mais orgânico da minha menstruação, eu aham, planto a minha lua. Então eu já não tomo anticoncepcional há pelo menos uns 7, 8 anos. E faço outro tipo, né, de prevenção à gravidez e tudo mais, e obviamente a doenças sexualmente transmissíveis. aham, Então, assim, eu tenho uma certa resistência até com a questão de recomendar o anticoncepcional para esse tipo de coisa, entendeu? Acho que a cólica pode ser contornada de outro jeito. Eu queria que a senhora comentasse um pouquinho sobre isso, sobre as meninas que vão. Acho que acontece, pelo menos nas histórias que a gente ouviu, as meninas vão aham, do ginecologista antes de menstruar ou porque menstruaram aham, para iniciar a vida sexual ou se tem realmente algum tipo de problema, né? Pode ser uhum. a acne, pode ser a cólica, alguma coisa que está. Veja, os anticoncepcionais, eles têm efeitos que a gente chama extra contraceptivos. Então, por exemplo, ele é um excelente tratamento para pilificação exagerada, uma acne resistente, aquela acne que está usando medicamento e está tratando, não melhora. Para algumas situações de cólica intensa, que às vezes todos os medicamentos que a gente já utilizou não resolveram, e às vezes ela tem que usar, inclusive usar contínuo para diminuir os fluxos menstruais, ele é um tratamento. E como contraceptivo também. Então, existem essas outras situações que a gente precisa conversar e ver qual é a motivação que a paciente tem para utilizar. O que a gente não pode é a gente impor. Por exemplo, ela vem com uma queixa de cólica e de cara eu digo, esse aqui é o melhor. Entende? A gente tem que saber o que ela precisa e para que ela vai utilizar aquilo. Então, existe isso. E, às vezes, algumas meninas que começam a utilizar o contraceptivo, elas começam a utilizar, não às vezes pensando em ter atividade sexual, justamente para ter o seu controle de ciclo. Então, isso é uma coisa importante para ser conversado e ver qual é o objetivo dela. E que às vezes a mãe fica preocupada de dizer assim: ah, eu não quero que prescreva uma pílula, porque daí ela vai ter atividade sexual. E é um pensamento um pouco equivocado. A gente usa cinto de segurança porque a gente sabe que numa colisão ele protege, mas não é porque a gente está de cinto que a gente quer ter uma colisão no carro. A gente está usando como método de proteção. Então, com o anticoncepcional é a mesma coisa. E Uhum. hoje tem muitas meninas e tem outros métodos hoje que podem ser indicados, que não são hormonais, por exemplo, o DIU hoje, ele está indicado para adolescente. A Organização Mundial da Saúde coloca já o DIU para aquelas, eu não quero usar nada hormonal, mas eu quero ter um contraceptivo. Pode colocar um DIU se ela quiser. Uhum. A única coisa que a gente não recomenda para adolescente, no início, pós-menstruação, é o método natural, porque no começo, quando ela começa a menstruar, o eixo hormonal está imaturo ainda.
Então, ela não tem esse controle para ela saber se ela está ovulando ou não. Esse eixo ele vai amadurecer a partir de 2 ou 3 anos depois da menstruação. Então, por isso que as meninas mais jovens, quando elas menstruam recente, para elas, o método natural para a contracepção é perigoso porque elas se perdem, porque atrasa, a menstruação adianta. Mas depois de um certo tempo que está regular, se ela tem um bom controle, se aquilo ali faz bem e ela acha que aquilo vai resolver, pode utilizar tranquilamente. Não dá pra, o que não podemos é impor alguma coisa. Sim, sim. Agora, para a gente fechar, tem algum tipo de conversa entre ginecologia e os urologistas? Porque eu não vejo os meninos tendo esse tipo de instrução, por exemplo, quando eles começam a expressar os primeiros sintomas de puberdade. E quando a gente vai pensar, por exemplo, em questões de prevenção de gravidez, Uhum, vamos supor, se a gente considerar que a mulher está fértil em alguns dias do mês, né? E a gente está fazendo essa uhum, prevenção ali, ó, cerrada, seja com o é. anticoncepcional, seja com a tabelinha, e os meninos não têm tanto essa preocupação ou não têm essa instrução para que eles tenham esse tipo de cuidado e entendimento, porque eles estão férteis, né, os meninos saudáveis, o Sim, tempo todo. mas você sabe que isso é uma coisa muito importante que a gente falta, falta profissionais que estejam voltados para esse público de pacientes. Porque quando um menino pensa em ir por um urologista, eles têm aquela ideia, o urologista vai ver a próstata, toque retal, é o medo que eles têm. Mas, na verdade, precisa. Hoje existem os pediatras que são ebiatras, que lidam com adolescentes. Então, o que precisaria era uma campanha para que o homem fosse consultar, porque o homem não vai consultar como rotina, como as mulheres vão. As mulheres vão no ginecologista sem queixa nenhuma e dizem assim: eu vim aqui para saber se está tudo bem. Mas o homem não tem esse costume. Então, essa campanha era importante, que o rapaz fosse, porque à medida que eles têm conhecimento, a prevenção de uma infecção, ou mesmo a gravidez, é uma coisa que tinha que ser tomada a dois. Não deveria ser só responsabilidade da mulher. E acaba caindo toda a responsabilidade na mulher, porque você não cuidou, porque você não tomou pílula, porque você não usou direito. Então, e é uma coisa importante que eles têm que entender. Se uma mulher adquire uma infecção de transmissão sexual, vamos considerar que ela está tendo uma relação heterossexual. Ela adquiriu de quem? De um parceiro, ou mesmo de uma parceira, mas vamos pensar no homem no sentido da gravidez. De um parceiro. De quem que ele pegou essa infecção? De uma outra pessoa, que pegou de uma outra pessoa. Então, isso é uma cadeia de transmissão. Então, isso é que eles teriam que entender, que a doença ela não cai ali é semeado nele. Então, se eles tivessem esse conhecimento, seria tão bom, porque eles utilizariam preservativo nas relações sexuais, sabe? Eles ajudariam o controle das coisas, a gente não teria, porque essas infecções, elas sobram para quem? Assim, digamos, o ônus para as mulheres. É a Uhum. mulher que adquire um HPV, por exemplo, e que vai ter lá na frente, às vezes, uma probabilidade de um câncer de colo. É ela que adquire uma clamídia, que vai ter uma infecção pélvica, que vai obstruir a trompa, ou ela vai adquirir uma sífilis, que depois, se não for tratada, vai prejudicar o feto. Então, era importante. Nesse ponto, não pode ser só da mulher, tem que ser do casal. E o homem indo consultar cedo seria a melhor coisa. Dele ir no médico e dizer: eu vim aqui para saber o que eu devo fazer, ou o que eu não, como eu devo me cuidar, porque eles têm menos conhecimento. Eu falo muito para as meninas, eu falo: vocês estão privilegiadas, eu disse, porque vocês estão aqui, nós estamos conversando e nós estamos buscando informações e trazendo informações. Os meninos estão soltos. Eles E estão. tem algum tipo, a senhora conhece alguma iniciativa nesse sentido de trazer essa conversa da urologia com a ginecologia? E
Tem, na ginecologia nem tanto, mas muito, muito com a pediatria, por causa dos ebiatras, porque eles têm esse contato e eles atendem adolescente, eles orientam a parte de contracepção, eles orientam tudo. A gente faz muito trabalho com adolescentes e junto com eles. Então, por exemplo, eventos médicos da pediatria, a gente está sempre participando. Eles convidam, a gente ajuda, por exemplo, nos capítulos dos tratados deles, a gente ajuda nos capítulos que falam sobre a parte da ginecologia, e eles falam da parte, digamos, de adolescente em geral. Então, a pediatria está muito forte nisso. Eu acho que falta a gente conscientizar os rapazes de irem consultar, porque eles têm muita dificuldade, eles não vêm nem junto com as namoradas. É raro vir um casal vir consultar e dizer, ó, nós dois viemos aqui para ter uma orientação. Geralmente é a menina que está sozinha nisso. Então, nessa hora, a gente tem que empoderar as meninas. Exatamente. Olha, doutora, adorei o nosso bate-papo. Tem algum outro recado que a senhora queria deixar aí para as meninas? Essa entrevista vai para 2 grupos básicos, vai estar na internet, obviamente, então qualquer pessoa vai poder ter acesso, mas as meninas do Grow Up, elas estão ali entre 14 até os 18 anos, mais ou menos, são as meninas mais jovens, e o Bicamodar, as meninas que já estão ali entre 25 e 35 anos. Uhum. E a gente também tem uma parceria com o No Pausa, que é para mulheres no climatério. E aí, no caso, as mães das meninas, né, de tantas meninas do Bicamodara quanto as meninas do Grow Up. Tem algum tipo de recado para passar? A gente vai divulgar isso tudo no dia 28 de maio, que é o dia da conscientização. Depois você me avisa, eu quero... Ah, não, com certeza. Vai ser a conscientização das mulheres, conscientização pela luta da saúde feminina, da saúde das mulheres e da conscientização sobre a menstruação, enfim, de modo geral. Tem algum recado? Olha, para as meninas jovens, na faixa dos 14, 13, 14 anos, não se assustem se as mães de vocês marcarem consulta com o ginecologista, porque vocês estão indo na consulta para conhecer o ginecologista, para fazer uma consulta de rotina. Vocês têm direito a entrarem sozinhas, então procurem conversar vocês sozinhas com os médicos e depois, se vocês quiserem, vocês têm todo o direito, se quiserem entrar com as suas mães ou se vocês quiserem entrar sozinhas. Na faixa dos 15, 16 anos, saber assim que as consultas são para orientar e a gente vai respeitar o sigilo em todas elas, desde as meninas 12 anos para cima, todas elas, o sigilo é direito delas. E o recado para as mães, quando marcarem consulta para suas filhas, conversa com elas, explica para elas o motivo que está sendo marcado e deem oportunidade para elas entrarem sozinhas. Não quer dizer que elas estão entrando sozinhas porque elas estão escondendo alguma coisa ou porque alguma coisa errada está acontecendo. É um momento que elas têm de exercer a autonomia delas. E vai ser o que for, o que tiver de perigo vai ser falado com as mães. Mas uma coisa o médico não vai poder é quebrar o sigilo da consulta de aspectos que são inerentes à adolescente. A partir dos 14, elas têm direito ao sigilo, inclusive de sexualidade. Doutora Eu sei que não é difícil de ouvir, mas... Não, sim, mas eu queria até te pedir, se a gente puder já fazer a nossa parte aqui e meio que começar, se a senhora puder fazer esse apelo aí para as mães, mas para os responsáveis, porque vai que a gente encoraje também os homens, os pais, Sim. né? Ou enfim, para vir também e levar a filha e ter esse conhecimento. Então, se for um recado assim para os responsáveis. Você sabe que os pais, muitas vezes, eu já tive pais que levaram as adolescentes e eles deixam o adolescente entrar, às vezes eles dizem, ai, doutora, eu fico sem jeito, vou deixá-la sozinha, se precisar, eu estou por aqui. Então, é importante isso. Sempre que possível, a gente procura trazer os pais para consulta, estabelecer uma relação boa de filhas com os seus pais ou responsáveis, mas aquele momento que elas têm da privacidade é um momento muito importante para elas, elas estão
são adolescentes, elas estão num processo de amadurecimento. Então, é importante que elas saibam se conduzir, elas saibam falar sobre elas, e a gente procurar conciliar todo mundo, porque o que a gente quer? Que as meninas tenham um bom relacionamento com seus pais, porque são as pessoas de maior confiança. Eu sempre, a maior confiança delas tem que ser com a família, então elas têm que ter o respaldo da família delas. Então, isso é uma coisa muito importante. E os namorados acompanharem suas namoradas na consulta, porque esse bate-papo é muito bom. Eles vão aprender coisas, ou mesmo vão tirar dúvidas que seriam muito importantes para eles. Eu acho que isso é uma coisa muito válida. Adorei a sua iniciativa de fazer esse bate-papo. Perfeito, muito obrigada, doutora. Olha, foi um prazer enorme, a gente fica super animado de ter essa conversa, trazer esse profissionalismo, trazer, inclusive, informação, saber o que está acontecendo, né, exatamente, os eventos que a senhora falou que vocês estão participando. Então, é um alívio também saber que os ginecologistas estão recebendo esse tipo de orientação, porque as histórias que a gente recebeu foram horrendas, então é importante uma que os pena. profissionais sejam conscientizados, sim. Que ótimo! E olha, eu gostei muito da sua iniciativa, gostei muito da sua página. Muito obrigada. Obrigada pela iniciativa. Tchau. Tchau, tchau.